Bom dia, pessoal. Hoje, dia 31 de julho de 2024, e o ano está voando. Graças a Deus por isso, né? Estamos vivos e bem, e aqui eu e você para repartirmos mais um pouquinho da palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo, que bem poderia ser a introdução à criação de filhos, que a gente vai fazer para frente, mas a respeito da parábola do filho perdido. Ontem nós abordamos a parábola do filho perdido do ponto de vista do filho mais novo, aquele que exigiu sua parte da herança e saiu para o mundo e gastou com prostitutas e com festas e se arrependeu e voltou para os braços do pai porque entendeu que aquele era o melhor caminho para ele, ou se não, o último caminho, né? Nós abordamos isso da perspectiva dele, porque não sei se você, como eu, sempre olhou essa história da perspectiva do filho mais velho. Eu sempre achei injusto que o cara pudesse voltar para o bem bom depois de fazer aquilo lá. Mas isso antes de estudar a palavra de Deus, né? Eu quero começar pelo Salmo 27, onde Davi fala assim no versículo 4: Uma coisa pediu o Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Percebam o quanto que Davi ele dava valor para as coisas de Deus, para a presença de Deus. Ele tinha essa noção. E Davi era uma figura esquisita, porque era um homem que matava, era um homem que mentia, era um homem que adulterava, que fazia isso, fazia aquilo, e era um homem segundo o coração de Deus. E eu entendi que o coração de Davi era sincero para com Deus. Ele não era perfeito, mas ele era sincero. E quando Davi foi afligido pela culpa, Davi falou assim: não retires de mim teu Santo Espírito. Era o que apavorava ele, não é? E hoje nós vamos abordar, então, a parábola do filho perdido do ponto de vista do irmão mais velho. Porque a gente tem a impressão que o irmão mais velho fez tudo certo, né? E ele achava mesmo que tinha feito tudo certo, né? Porque ele fala para o pai assim: tantos anos que eu trabalho como escravo para o Senhor, nunca desobedeci uma ordem sua. Mas o Senhor nunca me deu ao menos um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos, né? Só que a história não é bem assim. E eu vou contar para vocês agora que esse filho também estava errado, tanto quanto o primeiro. Então, nós vimos que o primeiro desvalorizou a companhia do pai e as bênçãos que Deus tinha lhe dado, e ele olhou para as coisas do mundo e foi gastar o dinheiro da herança, que ele não tinha ganho, com prostitutas e, se fosse hoje, com jogo, com carrão, com bagunça, né? Talvez drogas, bebedeiras, né? E era isso que atraía os olhos dele, não a companhia do pai. E o segundo filho? Bom, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção de vocês, porque aqui diz o seguinte, no versículo 12, parte final aqui, de Lucas 15. E o pai repartiu os bens entre os dois. Então, primeira lição a respeito de criação de filhos, que a gente vai para frente. O pai repartiu a herança entre os dois. Então, que raios o cara estava se queixando que nunca ganhou um cabrito do pai? O pai deu dinheiro igual para os dois. Não houve injustiça. O pai não deu um dinheiro para o filho mais novo gastar e o filho mais novo também não botou fora nada do pai. Por quê? Porque o filho mais velho ganhou sua parte igual. Então não houve injustiça. Então ele não precisou se queixar que o pai deu para o outro irmão, não deu para ele. Segundo erro do irmão mais velho. O irmão mais velho, ele não teve misericórdia no seu coração. E quando ele se refere ao irmão no fim, ele diz assim: esse teu filho que gastou tudo com prostitutas, viu? Gente, ele não tinha nada a ver com o irmão. O irmão não gastou dinheiro deles ou do pai. O irmão gastou dinheiro que o pai tinha dado para ele, o mais novo. E que tinha dado também para o mais velho. Então se o cara botou fora o dinheiro dele. E sofreu um monte. Terceiro erro, ele não percebe
que esse tempo lá com as prostitutas, depois com os porcos e sendo logrado, foi um baita de um castigo. Então ele também está de olho nas coisas do mundo, porque ele diz, eu também não fui lá sair com a mulherada e gastar dinheiro, né? Eu nem pude ir para lá. Parece assim, né? Por quê? Porque ele estava na casa, trabalhando com o pai, usufruindo da sua parte da herança. Tá? Então ele podia fazer quantas festas quisesse com os amigos, comprando cabrito, comprando boi, cevando um boizinho, que não tinha problema, porque ele tinha ganho a parte da herança dele, percebem? Então, cada um recebeu a sua parte. E assim, nós recebemos o nosso quinhão nessa vida. Já contei para vocês a história dos meus avós que morreram sem ter comprado uma casa, mas que os dois fumavam, então eles gastaram em cigarro muito mais do que o valor de uma casa durante os, 50 anos da vida deles que eles fumaram. Já fiz essa conta para vocês. Então, não ganharam? Ganharam, mas o que fizeram? Fizeram outra coisa. Que nem os dois, que os dois ganharam, só que um resolveu gastar com prostitutas e bebida. E sofreu um monte. Porque muito pior do que você não ter, é você ter e perder. E o cara voltou a se humilhar para o pai. Tá, e daí o mais velho queria que o pai fizesse o quê? Que desprezasse o filho? Não dá, né? Eu sempre critico, assim, os pais que dão uma coisa para um filho e não dão para o outro. Né? Principalmente em condições, assim. Eu acho que quando você vai dar um presente, você tem que dar uma coisa para um e procurar dar para o outro também. Nunca deixar as coisas, principalmente quando for assim dinheiro, né? Vou arrumar 10 mil para um filho. Arruma para o outro também. Falei para um amigo meu esses dias. Ele falou, preciso arrumar uma casa para minha filha lá morar. Falei, isso vai arrumar duas? Daí ele falou assim, não, mas a outra não precisa. Eu falei, então, mas é o que você tem que fazer, porque ela não precisa, porque não precisa. Mas tem que dar para uma e dar para outra, porque senão você está desmerecendo aquela que está fazendo as coisas acontecerem, né? Então, a gente tem que cuidar isso e ter essa sinceridade para os filhos não ficarem ofendidos, né? Mas nesse caso aqui, o cara repartiu igual, né? Cada um tinha a sua porção. E por fim, o pai valorizou muito a presença dos filhos. O pai não brigou com nenhum dos outros, né? Para ele dizer que ele estava magoado com o pai. Tá? Nunca desobedeci tua ordem e tal coisa. Então ele achava que ele tinha mérito. E isso com Deus a gente nunca pode fazer, nunca tem que achar que a gente tem mérito. Tudo que nós temos é por graça. Tá? O terceiro ponto que eu queria abordar aqui do filho mais velho é que ele desvalorizava, ele não gostava da presença do pai. Para ele não tinha valor tá ali na terra, tá junto com o pai, tá desfrutando da presença do pai, porque ele está reclamando. Diz, eu fiquei aqui com o senhor. Então, quer dizer que o outro foi aproveitar a vida. E é isso que o mundo fala para nós, né? Você tem que aproveitar a vida. Daí, olha o que dá aproveitar a vida. Perdeu todo o dinheiro, foi lá comer com os porcos lá, não tinha o que comer, teve que voltar para casa lá, pedir pinico pro pai, né? E isso é ruim, né? Homem velho ter que voltar a pedir pinico pro pai, é uma baita de uma derrota. E o outro irmão não sensibilizou com isso. Então, o que a palavra nos mostra aqui é que nós, nessa condição do filho mais velho, a gente tem que cuidar para a gente não querer ter algum mérito com Deus, algum direito com Deus e reclamar para Deus. Tá? Principalmente quando a gente ganha as coisas assim de mão beijada. Tipo, o cara ali, ele ganhou a herança do pai. Herança é presente, é uma coisa muito boa. Então, o cara ganhou um dinheiro, podia ter investido, com certeza tinha sua terra, seus bois, suas coisas para trabalhar. Estava reclamando do quê? Estava reclamando do quê? Tá reclamando de não ter podido ir lá nos botecos com as prostitutas, perdeu dinheiro também? Será que é isso? Ele ficou numa situação boa, ele estava na companhia do pai, ele não gastou a herança dele. Seu pai guardou algum dinheiro quando o pai morrer, eles têm mais uma parte da herança que a parte do pai. Não vejo nada de errado nisso. Agora, a percepção que Davi tinha da valor da presença de Deus e está desfrutando da presença de Deus, isso sim. Isso é interessante, porque esse filho mais velho, esse falhou vergonhosamente nisso. Estava lá emburrado num canto, né, reclamando, porque o pai estava fazendo uma festa para o irmão. O pai não faria para ele também? Faria. Agora, para finalizar, tem uma coisa muito ruim na vida que é a tal da expectativa. Expectativa. A gente tem que aprender, como Jesus falou para nós, tem que ir no quarto em secreto e orar para o Pai, e que nada pode, a gente deve deixar sem pedir para Deus.
para ser conhecido dele, nossas petições, a gente tem que aprender a se comunicar. Por quê? O cara diz assim, pai, viu? Então vamos fazer o seguinte, beleza, vamos festejar e tal, mas depois vamos cevar um para mim também? Qual era o problema? O pai poderia cevar um bezerro e fazer a festa para ele também, mas não, o senhor nunca me deu, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente cria expectativas, daí quando a gente não é atendido nossas expectativas, a gente fica emburrado e de bico. Bom, em resumo, hoje duas coisas acontecem na vida da maioria das pessoas. Quase todo mundo tem alguma oportunidade na vida, ganha dinheiro, recebe uma herança, recebe do seu trabalho e tal. E quase todo mundo faz alguma coisa errada e bota fora as coisas que ganhou. Assim também, nós cristãos, nós ganhamos um presente muito, muito grande de Deus, que é a nossa salvação e a presença do Espírito Santo. E a gente ouve louvor, a gente lê a Bíblia, a gente gosta de compartilhar um estudinho desse aqui, né, e meditar nele. E a gente tem que cuidar disso com todas as nossas forças, para não suceder da gente botar fora isso, né? A gente perder, porque a presença de Deus é o que nós temos de mais valioso e de mais importante nas nossas vidas. Sobre essa base da presença de Deus, a gente pode construir todo o resto das nossas vidas, obter o sucesso que a gente espera de Deus. Ok? Deus abençoe vocês, é por aí. E amanhã a gente faz o estudinho sobre a ótica do Pai. Daí. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.